Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Projeto anti-aborto por estupro divide direita que vê tiro no pé. Realmente um tiro no pé da direita. Querer penalizar crianças, querer dar uma pena maior para a mulher que fizer um aborto de um estupro, e daí ela teria uma pena de 30 anos e o estuprador de 20, não tem cabimento. Esses caras estão totalmente loucos. Ofensiva contra Campos Neto eleva a expectativa sobre placar do Copom, que deve ficar em 10,5%. Maioria defende tributo para diminuir o consumo de álcool. Não adianta, daí o cara vai para a bebida mais barata. Isso aqui é uma besteira, mas se é para aumentar, para melhorar as condições de vida dos pobres, dos famintos brasileiros, eu defendo. 62 jovens são assassinados por dia. Em 11 anos foram 321.400 jovens, a maioria pobre e negros. Notinhas das araras, os destaques internacionais, a Rádio ONU, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário do Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. E vamos às manchetes. Projeto anti-aborto por estupro divide a direita que vê tiro no pé. Projeto de lei do anti-aborto por estupro, que teve o regime de urgência aprovado em votação relâmpago na Câmara na semana passada, 25 segundos. Não é um consenso nem mesmo entre os representantes da direita no Congresso Nacional. Parlamentares de partidos como União Brasil, Solidariedade, PP e PL admitem reservadamente que o conteúdo do texto tem problemas e avaliam que a direita perdeu para a esquerda no debate. Uma ala desses deputados e senadores descreve o projeto como um tiro no pé, já que é uma pauta que poderia ter apoio da sociedade, mas trouxe elementos criticados até pelo eleitor de direita. E a ofensiva de integrantes do governo Lula pela queda dos juros na véspera da decisão do Copom aumentou a expectativa do mercado financeiro sobre o placar dos votos no colegiado do Banco Central. A principal aposta continua sendo de que o colegiado decidirá nesta quarta-feira pela manutenção da Selic no atual patamar de 10,5%. Em razão da polêmica na última reunião, as expectativas inflacionárias de 2024 e 2025 não pararam de subir e distanciaram cada vez mais da meta de 3% perseguida pelo Banco Central. Além disso, a piora na percepção do risco fiscal e os ruídos políticos envolvendo até um aparente enfraquecimento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, empurrar o dólar para uma cotação de R$ 5,09 no dia do anúncio da última reunião do Copom para R$ 5,43 no auge do nervosismo da semana passada. E tem o tal de mercado, que a gente sempre pergunta, e quem é o mercado? O mercado são bancos, são corretoras que sempre ganham com essa instabilidade. E olha só essa pesquisa, a maioria da população, 61%, é favorável à cobrança de impostos para reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, mostra um levantamento realizado pela Vital, Organização Global de Saúde,
que publica que em 73 países para conceber e implantar estratégias de combate a vícios e doenças crônicas. Praticamente o mesmo percentual, 62%, concorda que uma maior tributação levaria as pessoas efetivamente a beberem menos. Eu acho que um bebê o que bebe mesmo, tu pode subir o que tu quiseres, que ele vai cair de categoria, né? Vamos dizer, toma um uísque importado, vai tomar uma cachaça ali do supermercado. Então, eu defendo que tenha cigarro, principalmente, que aumente a carga tributária. Sim, o álcool, mas a gente tem que pensar ali na nossa produção de vinhos, né? No Rio Grande do Sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque aumentando nós ficamos cada vez mais longe dos importados, né? Que vêm aqui com preço de melhor qualidade e um preço 1/3 do preço do brasileiro. Isso a gente tem que pensar. E a cada 62 jovens, a cada dia, preste atenção, a cada dia 62 jovens são assassinados no Brasil, em uma dinâmica que desafia as autoridades para tentar evitar a cooptação de novas gerações pelo crime organizado. Em 2022, praticamente metade, 49,2% dos 46.400 homicídios registrados no país teve vítimas, preste atenção, com idades entre 15 e 29 anos. Isso é o que aponta os dados divulgados na mais nova edição do Atlas da Violência, relatório produzido pelo IPEA em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, sugiro a vocês que leiam isso. Metade dos homicídios ocorrem em menos de 3% das cidades. Então, em 11 anos, foram 321.400 jovens que morreram assassinados. A gente tem que pensar nisso. E tem que pensar quem vota na Bahia, lá, que a Bahia tem 7 entre as 10 cidades mais violentas do país. E que outro ponto, o mapa da violência de 2022 mostra a agressão sexual atinge um número maior de crianças de 10 a 14 anos. E esses assassinatos, 66% são de negros. A gente tem que pensar em toda essa pesquisa e verificar o que é bom para o Brasil, o que nós podemos fazer socialmente para combater esse número enorme de crianças assassinadas. E vamos às notinhas das araras, a sua agenda do dia. O ponto principal da agenda, indiscutivelmente, é a reunião do Banco Central, que vai divulgar hoje, se atualiza a taxa básica de juros em 10,50%, que nós apostamos aqui que não vai ter uma queda de juros, mesmo com as críticas do presidente Lula, que afirmou em entrevista à CBN que o chefe da autoridade monetária, Campos Neto, trabalha para prejudicar o país e tem lado político. Lula criticou a proximidade do presidente do Banco Central com o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Comparou Campos Neto ao ex-juiz e senador Sérgio Moro, que foi ministro de Jair Bolsonaro. A bancada do PT deve protocolar hoje uma ação popular na Justiça do Distrito Federal contra Campos Neto. A presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, fará uma live sobre a decisão do Copom, que a gente já sabe
que deve manter a taxa de juros em 10,5%. E o presidente ontem deu uma entrevista, a gente vai falar quais foram os destaques da entrevista do presidente Lula à CBN. Eleições de 2026, afirmou que poderá concorrer à reeleição para evitar os trogloditas voltem a governar o Brasil. Se tiver saúde, você não tenha dúvida que Lula será o candidato. Ainda mais depois da última pesquisa da Datafolha, que está mostrando que o presidente está crescendo a aprovação dele no governo. E até uma aprovação surpreendente, um crescimento da sua aprovação no Rio Grande do Sul. Corte de gastos, disse que o governo realiza um estudo para avaliar se há gastos exagerados em alguns programas sociais e que está disposto a discutir o orçamento da União com maior seriedade. Será que não era sério antes? E o Congresso declarou não saber lidar, criticando o Congresso, declarou não saber lidar com a extrema-direita ativista e pouco pragmática. Negou ter subestimado a ala conservadora do Legislativo e disse que pautas de costumes não têm nada a ver com a realidade. O projeto de lei anti-aborto afirmou ser necessário um debate maduro sobre o tema, porque uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela. Que monstro vai sair do ventre dessa menina, disse Lula. Então, essa discussão deve ser mais madura, não é banal como se fez hoje, punindo essa criança. Ah, não é criança, porque fez isso. Pô, a criança foi estuprada. E vai ter Você, se fosse a sua filha, é a pergunta que eu faço para vocês, bela pergunta. Se fosse a filha de vocês, que fosse estuprada, você gostaria que ela tivesse um filho do estuprador? Eu acho que ninguém gostaria disso. Por isso que, em alguns casos, o aborto é necessário. Eu sou contra o aborto, mas nesses casos, os estupros e outras formas como a lei apresenta, tem que manter dessa forma. Taxação das comprinhas, disse que vai sancionar. Ele teve um acordo com o Congresso, embora seja contrário à tributação e que os empresários têm que provar o prejuízo antes de reclamar. Todo mundo reclama e ninguém apresenta, apresenta dados. Que a indústria... Ali, aquelas quinquilharias do site chinês, nem tem aqui. Para que tu vai concorrer com o que não tem aqui? Claro, as blusinhas, tá? Mas as blusinhas vão tentar reduzir o preço das blusinhas aqui no Brasil, né? E olha só, prazo apertado, haverá São João, já tem nessa semana, mas na próxima semana vai continuar as festas de São João, e isso no Nordeste, principalmente, significa que não teremos deputados na semana que vem. A única alternativa ali do Arthur Lira para votar, você não tenha dúvida que ele vai ter que votar não presencial os deputados. E é bom lembrar que dia 18 de julho é o recesso, depois disso tudo andará em marcha mais lenta do que esse semestre até as eleições de outubro. Outras opções de cardápio para o governo reduzir os seus gastos seria na Previdência dos Militares. A Simone Tebet já falou sobre a possibilidade. Claro que os integrantes das Armadas são contra. E o José Múcio ministro da Defesa, deve entrar nessa mesa de negociações. Os militares pagam a metade do que vocês pagam da Previdência Social. É justo? E vamos às notinhas internacionais.
os destaques na imprensa no mundo. New York Times. Cais norte-americano em Gaza tem falhas e pode ser desativado mais cedo. Washington Post. Kim Jong-un declara apoio total à guerra russa na Ucrânia. La Nation. Ex-governador de Tucumã é condenado a 16 anos de prisão por abuso sexual de sobrinha. Que coisa lamentável. La Nation. Chile. Banco Central baixa a taxa de juros para 5,75% ao ano. Nós estamos aqui em 10,5%. E o comércio, produtividade do Peru registra níveis mais baixos em 20 anos. E o país, rei Felipe VI comemora 10 anos como chefe de Estado. Le Monde, rejeição às mudanças climáticas, turbina partido de direita radical na França. The Guardian, inflação no Reino Unido cai para 2% em maio e atinge meta pela primeira vez desde julho de 2021. E Financial Times, por ameaça de espionagem chinesa, Vale do Silício intensifica triagem de funcionários. E o premier israelense Netanyahu disse que o secretário de Estado americano Antony Blinken assegurou-lhe que o governo Biden está trabalhando para suspender as restrições ao fornecimento de armas a Israel. Blinken, o secretário dos Estados Unidos, disse que o pedido de envio de armamentos para Israel ainda está sendo analisado. Afirmou que o possível uso de equipamentos contra civis palestinos preocupa o país. O fornecimento foi interrompido em maio. É bom lembrar isso. E o vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, que é o braço direito do Putin, já foi presidente, e daí o Putin foi primeiro-ministro. Na realidade, sempre o Putin governou. Disse que os ucranianos têm que se apressar enquanto ainda podem para aceitar a proposta de paz russa. Caso contrário, segundo ele, as tropas pressionarão ainda mais Kiev. Ucrânia, o chefe de gabinete do presidente ucraniano, Andriy Yermak, disse que o país já começou a organizar uma segunda conferência para discutir o fim do conflito. A primeira foi realizada no final de semana na Suíça. E a sucessão na OTAN, premier holandês deve assumir Mark Rutte, Partido Popular para a Liberdade e Democracia de centro-direita, é o favorito para suceder Jens Stoltenberg como chefe da aliança militar. Segundo a emissora nacional holandesa, a Hungria e a Eslováquia já declararam apoio. O presidente romeno Klaus Iohannis, Partido Nacional Liberal, também de centro-direita, também quer o cargo. O país é o único que se opõe formalmente a Rutte. O sucessor precisa de apoio de todos os 32 integrantes da OTAN. E o presidente russo foi recebido pelo líder norte-coreano Kim Jong-un ao chegar no aeroporto de Pyongyang. Os dois se reuniram para conversas bilaterais. Também deve assinar um acordo de parceria estratégica. E o secretário-geral da ONU, Stoltenberg, disse que a aliança teme um possível apoio da Rússia aos programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte. O bicho está pegando. E um funcionário da Boeing afirmou que a companhia tentou ocultar peças defeituosas dos aviões 737 MAX durante inspeções de agências reguladoras, escondendo e falsificando os registros. Segundo Monarch, a Boeing perdeu o controle desses itens. O CEO da Boeing, David Calhoun, pediu desculpas pelas recentes falhas de segurança da empresa em depoimento no Senado Federal. Negou acusações de retaliação contra funcionários que levantaram dúvida sobre a segurança
da empresa. E olha só que interessante, o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas informou que encontrou um monólito, pedra de grande dimensão, em Gas Peak, no deserto do Nevada. A origem e a finalidade do objeto ainda são investigadas. E a Adobe, depois de ser processada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por supostamente ocultar taxas e dificultar cancelamentos, a empresa ajustou seus termos de serviço para torná-los mais transparentes. Segundo a empresa, nenhuma alteração significativa foi feita e a mudança é só para facilitar a compreensão do usuário. Só agora, Adobe. E vamos aos destaques da Rádio ONU. Está no ar o Jornal da ONU com Ana Paula Loureiro. Estes são os destaques do dia 18 de junho de 2024. Chefe de direitos humanos condena morte e sofrimento inconcebíveis em Gaza. Afegãs sofrem restrições mais abusivas adotadas durante o último ano. O Ministério da Justiça relata desafio da diáspora haitiana no Brasil. O chefe de direitos humanos da ONU, Volker Turk, condenou nesta terça-feira os ataques de Israel na faixa de Gaza e repetiu os apelos de longa data pela libertação de todos os reféns restantes. Os detalhes com Mayra Lopes. O chefe de direitos humanos disse aos Estados-membros que o conflito causou morte e sofrimento inconcebíveis e destacou a destruição generalizada causada por mais de 8 meses de combates. Em seu discurso de abertura do Conselho de Direitos Humanos, em sessão em Genebra, o alto comissário da ONU também reiterou sua preocupação sobre crimes de guerra que foram cometidos por todos os lados desde o início do conflito, em 7 de outubro de 2023. Segundo ele, mais de 120 mil pessoas em Gaza, em sua maioria mulheres e crianças, foram mortas ou feridas desde então, como resultado das intensas ofensivas israelenses. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Também conectado com o conflito de Gaza, o chefe de direitos humanos da ONU expressou profunda preocupação com a possibilidade de uma guerra em grande escala entre o Líbano e Israel. Em sessão interativa do Conselho de Direitos Humanos, realizada nesta terça-feira, as mulheres e meninas afegãs estiveram em foco pelo sistema institucionalizado de discriminação, segregação, desrespeito à dignidade humana e exclusão. Mais informações com Eleutério Gavani. Falando em Genebra, a vice-alta comissária de Direitos Humanos, Nada Nashif, disse que autoridades do país asseguraram que estes grupos têm proteção dentro da estrutura da lei Sharia, mas aplicaram restrições mais abusivas às vidas delas em 2023. A ONU estima que desde junho do ano passado, as autoridades de facto emitiram pelo menos 52 decretos relativos às afegãs. O relator especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos no Afeganistão, Richard Bennett, defendeu que tais medidas intensificam restrições a mulheres e meninas que são cada vez mais aplicadas e às vezes violentamente. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. Os sobreviventes afegãos, em particular mulheres, enfatizam que o termo apartheid de gênero descreve com mais precisão sua experiência. O Brasil possui uma diáspora haitiana forte que deseja trazer mais pessoas. No entanto, aponta a violência de gangues que assola o país caribenho como fator que dificulta muito o processo de emissão de vistos. As declarações são da diretora do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luana Medeiros. Ela afirmou que a migração do Haiti para o Brasil é um fenômeno constante desde 2011, quando houve um terremoto que devastou a nação insular. Como a situação do Haiti tem se agravado muito nos últimos meses, praticamente todas as embaixadas fecharam suas portas no Haiti. A Embaixada do Brasil é uma das únicas que ainda funciona, mas infelizmente com capacidade muito reduzida. Então, por mais que exista política, exista a vontade política e os procedimentos administrativos colocados que possibilitam essa reunião familiar, na prática isso está bastante complexo.
é muito difícil conseguir processar esses vistos ou mesmo entregar os vistos que já foram processados. Com parceiros, a agência ampliou os serviços de nutrição que ajudaram a diagnosticar e tratar mais de 8 mil crianças menores de 5 anos que sofriam desnutrição aguda. Pelo menos 20% delas apresentavam um quadro mais grave. Ter uma deficiência não será obstáculo para quem considere viver em Portugal para abraçar oportunidades de trabalho. As declarações foram feitas pela secretária de Estado portuguesa de Ação Social e Inclusão do país. Clara Marques Mendes explicou como medidas como o Plano de Ação para as Migrações, recentemente anunciado, acomodam migrantes com deficiência e regras de entrada e integração. Contempla. Aliás, devo dizer que houve um programa, um plano que o Governo apresentou na passada semana sobre as migrações, transversal a várias áreas, é articulado com vários ministérios, porque diz respeito a várias áreas, designadamente a área do emprego, e também estão contempladas as situações das vulnerabilidades. Precisamente, portanto, nós temos essa preocupação e temos essa preocupação de dar igualdade de oportunidades a todos. A secretária de Estado esteve na ONU na semana passada participando da 17ª Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse foi o Jornal da ONU. Confira mais detalhes sobre essas e outras notícias no site da ONU News Português e nas nossas redes sociais. Carlos Kaminski, qual é o teu destaque, Kaminski? Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, olá, Renato Rossi. Bichos tagarelas, aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E a dívida norte-americana excederá 50 trilhões de dólares até 2034. Essas estimativas são da equipe de orçamento do Congresso norte-americano. Só para vocês terem uma ideia, o déficit este ano aumentará 1,9 trilhão e continuará crescendo até que a dívida nacional geral atinja 50,7 trilhões daqui a uma década. Foi o que disse o contador do Congresso em seu último relatório. O grupo revisou sua previsão de 4 meses atrás, quando projetou que a dívida chegaria a 48,3 trilhões de dólares em 2034. E 116% ela vai atingir 116% da produção econômica. Os novos números somam a urgência que os formuladores de políticas vão enfrentar em 2025. E na trilha da campanha, para enfrentar a saúde financeira do país, no próximo ano, grandes partes do Código Tributário devem expirar, potencialmente forçando um aumento acentuado nos impostos para indivíduos e família. O Congresso suspendeu o limite da dívida em 2023, mas isso também expirará no próximo ano, estabelecendo um confronto entre as duas partes sobre os gastos federais. E o Medicare e a Previdência Social estão ficando sem fundos, o que poderia forçar um corte de benefícios para dezenas de milhões de americanos, assim como a dívida nacional vem crescendo. A dívida é um problema bipartidário. Os gastos dispararam sob o presidente Joe Biden e o então presidente Donald Trump. E os cortes de impostos de Trump em 2017, os que devem expirar no próximo ano, adicionaram quase 2 trilhões à dívida já existente, de acordo com uma estimativa. Trump propôs estender todos esses cortes, o que poderia adicionar trilhões a mais na dívida.
E Biden também quer manter as taxas mais baixas para as pessoas que ganham até de 400 mil, bem como novos gastos sociais pagos, permitindo que alguns dos cortes de impostos expirem. E os Estados Unidos têm 34,7 trilhões de dívida, de acordo com o Tesouro, a grande maioria dos quais é detida pelo público por meio de títulos e outros instrumentos de empréstimo. O custo dessa dívida continua subindo à medida que o governo federal gasta mais e deve pedir emprestado para pagar. O restante da dívida é detido por outros programas do governo, como, por exemplo, a Previdência Social e o Medicare. Já o ano fiscal de 2024, que termina em 30 de setembro, os pagamentos de juros devem eclipsar o tamanho dos enormes gastos de defesa dos Estados Unidos. As taxas de juros subiram nos últimos anos à medida que o Federal Reserve tentou lutar contra a inflação e deixá-la sob controle. Esses efeitos nocivos das taxas de juros mais altas, alimentando custos de juros mais altos em uma enorme carga de dívida existente, continuam e levam a empréstimos adicionais. Isso é a definição do insustentável para a economia. Essa informação importantíssima sobre os números da economia norte-americana e a dívida que alcança, que segundo o relatório do Tesouro Nacional, em 2034 passará de 50 trilhões de dólares. E as taxas de juros vêm cada vez mais para tentar, obviamente, conter a inflação, vem trazendo enormes dificuldades aqui para a economia norte-americana. Essa informação, um forte abraço a todos. E o comentário do nosso franco-brasileiro Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Foi Renato Rossi que trouxe o lencinho no pescoço como moda no Brasil depois de ter se formado na Sorbonne, feito pós-mestrado, doutorado. Ele voltou assim com uma coleção daqueles lenços de seda no pescoço que até hoje Renato Rossi, o nosso comentarista diferenciado. Fala, Rossi! Alô, amigos de Bichos Tagarela, sempre um prazer estar com vocês. No primeiro semestre de 2022, o Parlamento Europeu aprovou a lei que definia 2035 como o ano do juízo final do motor a combustão, para usar uma imagem bíblica extremamente manjada, conhecida. Os automóveis dariam um jeito de obedecer ao comando humano sem o combustível fóssil. Com ampla divulgação na mídia global, a decisão do Parlamento Europeu logo atiçou as montadoras chinesas, que viram na legislação antipoluição a porta de entrada aberta para o mercado potencial de mais de 600 milhões de seres humanos, que deveria começar a trabalhar esse mercado justamente na hora que já foi aprovada a legislação de banimento do motor a combustão. Afinal, os consumidores europeus, acostumados à qualidade dos Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Renault, Peugeot, teriam que aceitar a qualidade inovadora do carro elétrico chinês. Isso demandaria uma jogada de marketing, de penetração no mercado europeu enorme dos chineses, que investiram muito também em campanhas ecológicas na Europa, sustentadas por eles, falando dos malefícios do carro a combustão, dos malefícios do uso do petróleo, quer dizer, feitas por grandes agências de publicidade europeias e internacionais, mas com dinheiro chinês. Eles preparavam o terreno. Estamos em 2024, os carros elétricos made in China dominam os países nórdicos da Europa. É impressionante a aceitação
do carro elétrico na Noruega, Suécia, Finlândia, enfim, toda aquela zona lá nórdica, né? Quem conhece sabe que a partir ali da Suécia, eu já viajei 2 vezes para 1.000 quilômetros além de Estocolmo, que é lá a zona do teste de carros sobre o Lago Gelado de Argípolo, onde eu estive 2 vezes. São países que são extremamente ligados à natureza, que, aliás, é uma natureza muito rude, muito áspera em grande parte desses países. Talvez eles se preocupem tanto com a preservação dessa natureza, a conhecem do lado mais ríspido, né, de gelo intenso, de temperaturas como eu peguei lá no Polo Norte, de 30 abaixo de zero, estão acostumados à dureza, né, à rigidez dessas temperaturas, mas também a enorme beleza de países que ainda têm um nível baixo de poluição ambiental. Daí os europeus do norte da Europa aceitarem com tanta facilidade os carros elétricos chineses, né? Agora, não é só ali, os carros elétricos da China já migraram para os mercados hegemônicos, né? Os mercados da França, Alemanha e Itália são os principais mercados da Europa, juntamente com a Espanha correndo por fora, são mercados que hoje são francamente a favor do carro elétrico, menos a Itália, agora com um governo ultranacionalista, ultradireitista da Giorgia Meloni, onde nesse ano de 2023 os índices de vendas mostraram uma restrição maior à compra do elétrico, justamente no país hoje mais à direita da comunidade europeia, né, dos países mais desenvolvidos. Eu não estou falando daquela burrice generalizada lá do Viktor Orbán na Hungria, porque a sociedade húngara é bastante atrasada. Mas os carros elétricos bateram recordes de vendas na Europa nos primeiros 5 meses agora de 2024, também nos Estados Unidos da América, e na China nem se fala. Mas por que eu estou batendo esse papo todo de carro elétrico com vocês? Lembrando também que a Volkswagen já investiu mais de 200 bilhões de dólares na produção de uma linha elétrica que tem a SIG ID. Mas o meu papo sobre carro elétrico, que eu comecei com essa conversa de carro elétrico, para falar justamente dessa resultado extremamente negativo, eu não digo nem para a Europa, negativo para o mundo, da ascensão dos partidos conservadores, principalmente dos extremistas de direita, nas eleições do Parlamento Europeu, na escolha dos parlamentares que vão agora para um novo mandato, né? E isso significa que tendo hoje esse avanço no Parlamento Europeu dos grupos de extrema direita, é uma situação muito diferente da situação de 2022, quando no parlamento vigorava uma liberdade maior, uma democracia maior. O Partido Verde da Alemanha era muito forte naquele momento no parlamento, tinha muitas cadeiras. E foi justamente os verdes que impulsionaram aquela legislação de banimento do carro elétrico em 2035, que está na cara que foi um grande incentivo aos chineses para tomarem conta de mercados ocidentais. E os chineses sempre tiveram uma queda grande pelo mercado europeu, porque consideravam os carros europeus os melhores do mundo, o mercado mais sofisticado do mundo, onde eles tentaram entrar e foram mal sucedidos com seus carros a combustão na década de 90, na virada do milênio, porque essa história de carro elétrico da China é uma história que não tem mais de 15 anos, né? Antes os chineses fizeram aquela geração de carros a combustão e, como dizem os nossos amigos portugueses, deram com os burros na água, né? Olha que pronúncia infeliz eu tenho da língua portuguesa. Portuguesa de Portugal, né? Mas agora, com essa ascensão da direita na política europeia, que a gente sabe que essa política de extrema-direita na Europa ela tem razões que não envolvem um combate a uma classe social, uma revolução social dos pobres, como é aqui na América Latina, onde sempre a direita temeu que os pobres não lustrassem mais os seus carros, nem servissem mais suas mesas, nem limpassem mais suas casas sujas. Então, lá é bem diferente. Hoje, essa ascensão
Na Europa, ela tem é resultado de governos também ineficientes, como é o caso do governo Macron na França. A Alemanha, com a sua coalizão, também não deu muito certo de juntar direita com esquerda, com ecologistas. Estava melhor no tempo da Erika, da chanceler, né? Que ela, ao menos, era uma mulher que fazia o seu jogo da direita e não dourava a pílula, né? Mas ela era, à medida que ela foi Angela Merkel, à medida que Angela Merkel foi exercendo o poder, ela foi se tornando mais liberal e uma mulher também muito voltada à produção ambiental. Não é isso que vai acontecer agora no Parlamento Europeu. A Giorgia Meloni, essa direitista, fascista da Alemanha, que está posando agora, está com certo lustro democrático para ganhar mais votos, para ser mais simpática até aos italianos, porque quem pensa que a Itália é fascista está enganado, né? Os partidos ganharam, mas ali a política italiana é muito fluida. Essa questão de governar a Itália tem que ter uma maioria, e essa maioria pode se desmanchar, maioria no Congresso, essa maioria pode se desmanchar com facilidade. A Itália já teve todas as nuances ideológicas em seus primeiros ministros. Giorgia Meloni é uma fascista. E ela falava essa semana dizendo que isso aí já está no mundo, né, amigos? Não é também eu que estou aqui inventando botando o ovo em pé, né? Essas notícias já estavam aí na mídia europeia na semana passada, a Giorgia Meloni falando que o carro elétrico ele é antissocial, ele é um carro foi feito às pressas, ele anula a criatividade da indústria automobilística europeia, ele deixa de fora outras pesquisas sobre outros combustíveis alternativos, como o hidrogênio, como os combustíveis sintéticos, e não será a única, não pode ser a única opção. Bom, aí também tem outras histórias de sindicatos que estão com medo de perdas de empregos, isso em todos os países ali hegemônicos do mercado europeu, que tem também o maior número de indústrias automobilísticas. Claro que vão perder empregos, né? Porque o carro elétrico tem 60% menos componentes que um carro a combustão. Mas o que vai acontecer é uma incógnita, porque de repente o carro elétrico, com a pressão dos conservadores, a pressão da ultradireita, que tem os seus dogmas que são utilizados no mundo inteiro. Aqui no Brasil, aliás, essa extrema-direita, ela consegue ser pior do que qualquer uma no mundo, na medida que essa semana ela conseguiu equiparar vítima de estupro ao estuprador. Isso aí é uma criatividade, é uma coisa inédita no mundo, que, aliás, está gerando o maior problema aqui no Brasil para aqueles que votaram a favor dessa estupidez completa. A pauta também do Congresso da Câmara de Deputados do Brasil é uma pauta de um conservadorismo hoje risível, é absurdo, é chocante, é antiprogresso, é anti-tudo. Os caras estão vivendo lá no tempo das caças bruxas, 1700, lá nos Estados Unidos, feiticeiros de Salem, essas histórias. E aí, aqui também tem muita gente contra o carro elétrico, inclusive na mídia, que são aqueles que a gente conhece muito bem. Tem até o The West, né? O The West é uma cidadela da extremíssima direita, muito calhorda. E daí que o que pode acontecer, principalmente com os efeitos da Europa, que ainda todas as decisões europeias acabam ressoando no mundo pela força cultural e econômica do bloco europeu, dos 27 países, é capaz do carro elétrico dar um tremendo cavalo de pau e sair na marcha ré lá no mercado europeu. Os chineses que se cuidem, porque a coisa também não está boa para eles, nem lá, nem aqui, onde tem muita gente querendo que o carro chinês seja taxado com altos impostos, porque os chineses também estão ameaçando o emprego no Brasil. Não estão, amigos. Os chineses estão trazendo empregos para o Brasil, queiramos ou não. Novo encontro amanhã. E acabou-se o que era doce. Agradecer a edição do nosso querido Cielito Rebelato Júnior, publicitário de mão cheia, ao Ricardo Egg, diretor, produtor e tudo no Bichos Tagarelas. Agradecer à Rádio ONU, nossa parceira, ao Carlos Kaminski, nosso correspondente em Nova York,
e também ao Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. E pedir para você, ouvinte, escute o Bichos Tagarelas, fale para os seus amigos, inimigos, a avó do Zap, o vô do Zap, a tia do Zap, e vamos aumentar essa audiência para lhe dar todo dia a melhor informação que você vai ter dos assuntos do dia. Então, maravilhosa quarta-feira para todos, e amanhã não esqueçam, amanhã é dia 20, quinta-feira. Fui!